Então, boa noite a todos. É muito bom vê-los e, participar de um encontro de casal totalmente diferente, né? Dentro da nossa casa, do nosso lar, com a esposa do lado. Isso é muito bom, é agradável. Então, sejam todos bem-vindos. A gente está vendo o nome de alguns, talvez dá para você colocar o nome da esposa ou do esposo junto. Em cima, né? Em cima da sua foto, tem 3 pontinhos, aí você pode ir nesses 3 pontinhos, tá? E aí está escrito aí rename, ou seja, você pode nomear e você coloca o seu nome e o nome da esposa, que dá para a gente, então, ter uma ideia de alguns que estão participando pela primeira vez, né? Guilherme e Alessandra, ali tem a Carol, do seu nome do esposo, né? E os demais aqui da igreja, é bom que a gente vai conhecendo outras pessoas. Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar fazendo uma oração. E eu vou pedir ao pastor Reginaldo. Espera aí, deixa eu ver se ele sumiu. Ele saiu? Saiu, né? Deve voltar então. Então, nós vamos fazer uma oração nesse momento, colocando as nossas vidas, colocando os nossos corações agora nas mãos de Deus e pedindo que Deus abençoe, porque não existe coisa melhor do que a gente estar com a esposa da gente poder ter uma comunhão gostosa e ouvirmos uma palavra de Deus aos nossos corações no dia de hoje. Então, nós vamos orar agora e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse encontro de casais, por podermos participar com a esposa ou a esposa com seu esposo. Isso é muito bom. Nós pedimos que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, que o Senhor possa colocar do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor Deus, realmente te adorar e te bendizer na beleza da tua santidade. Fica conosco, fique com o pastor Fábio, que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ler um texto básico que se encontra lá em Cânticos 8, 6 e 7. Eu vou projetar, vocês vão ver, e todos nós podemos ler esse texto junto, tá bom? Eu vou colocar na tela e vai aparecer para vocês. Vamos fazer a leitura, são 2 versículos. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Versículo 7 diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor. Muitas vezes nós passamos por grandes tempestades no casamento, mas aqui esse texto diz que as muitas águas não poderiam apagar o amor, especialmente se o amor ele foi construído na graça do Senhor, foi construído com a bênção do Senhor. Por isso ele diz, não poderiam apagar o amor, as muitas águas, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Ou seja, não se compra o amor. E nós louvamos a Deus por isso, porque Deus nos dá o amor para nós podermos viver desfrutando e Deus ainda protege esse amor nas nossas vidas. Nós vamos, nesse momento, termos uma dinâmica que a nossa irmã Silvane vai fazer e depois nós vamos louvar ao nosso Deus. Oi, eu quero todos vocês bem juntinhos, olhando um para o outro. Lembra quando vocês se conheceram? Não pois dá. Não dá? Vai ter que lembrar hoje. Não dá para ficar juntinho olhando para o outro, porque ele está lá no trabalho, eu estou em casa sozinho. Mas olha de longe aí. Vão olhar um para o outro e vão fazer como se tivessem se conhecido hoje, se apresentar, tá bom?
E aí, depois que se apresentar, vocês vão falar uma palavra que define vocês. Então, eu vou pegar aqui, eu não sei se já está todo mundo na sala, mas se vocês verem o seu nome, já vai. Vou pegar o nome de todo mundo e botar aí, vocês vai estar em ordem alfabética, quem já estiver na sala, fala o nome, tá bom? Vou botar no bate-papo aqui, vocês vão olhar. Deu para ver? Vocês ativaram o bate-papo? Aí vocês veem, tá pelo nome do homem e depois o nome da mulher. Então, automaticamente, ele se apresenta depois, porque ele é mais atirado do que vocês, né? Do que as meninas. E depois ela se apresenta. Aí vocês vão pensar numa palavra que define o relacionamento de vocês. Então, infelizmente, a gente é o primeiro da lista, né? Então, a gente vai começar, tá bom? Eu? Você. Abdias. É pra mim, você tem que olhar. Oi, Abdias. Tudo bem, Silvane? Não, você não sabe meu nome. Gente, ele não sabe brincar. Já não sei brincar. Brincar. Vamos fazer de novo, Vai. Bem perto, vai. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Silvane, e o seu? Abdias. Prazer em conhecer você. Todo mesmo. A palavra que nos define é cumplicidade. O próximo é o Alex. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Alex, e o seu? Sou a Fabiana com A. E a palavra que nos define é sintonia. O Ângelo e a Karine. Ângelo e Karine não puderam participar, Silvane. Ah, tá. Então, gente, o Caleb e a Priscila. Gente, eu tô sozinha, eu não tenho como participar. Já eu volto com tudo, mas hoje eu só vou olhar vocês aí desfilando, tá? Tá o Caleb bom. tá viajando, orem por ele para ele chegar em paz. Então, nós vamos para o Douglas. Oi, eu sou o Douglas, qual é o seu nome? Deisiane. Muito prazer. A palavra que define a gente é perseverança. O Eduardo e a Ângela. Tudo bom? Quer casar comigo? Foi mais ou menos assim que a gente se conheceu e já foi pedindo para casar. O que define a gente é comunicação. Uma boa comunicação. Uau! Pastor Fábio, o senhor está acompanhado? Não, não estou não, Silvane. Minha esposa está em viagem. Ah, gente, então vamos passar para o Ivo e a Catiúcia. Boa noite, qual é o teu nome? Meu nome é Catiúcia Guiar. O meu é Ivo, quero casar contigo. Então, a palavra que nos define é respeito. Jorge e Alessandra. Olá, boa noite. Boa noite. A palavra que define o nosso relacionamento é companheirismo. Uau. Se apresentem. Meu nome é... Meu nome é Alessandra. E a sua palavra realmente é companheirismo. Tá ótimo. Quem seria o próximo? Gente, aqui está tão pequenininho e eu sou cegueta. Desculpem.
O Luiz e a Bianca. Não estão. A Maria Carolina. Também não? Tá sim. Estamos aqui. Prazer, eu sou Carol, tudo bem? Tudo bem, sou a Adriana. Muito prazer mesmo. A palavra que nos define é serviço. Serviço. A Marcos e a Leila? Tá fora. Não. Deixa eu ver. Mauro e Andréia? Olá, tudo bem? Como é seu nome? Andréia. Meu é Mauro, prazer, viu? Prazer. Vamos dar 3 para casar, né? A palavra que nos define é amor. Amor. A Andréia e o Ricardo? Olá, boa noite a todos. Oi, Lívia. Prazer, tá? Prazer, Paula. A palavra que nos define é companheirismo. Repete, por favor. A palavra que nos define é companheirismo. Companheirismo. O Sérgio e a Tati? Tá aí? Então não. Oi. Boa noite. Né? Boa noite. Meu nome é Sérgio. Vim de São Paulo, 1.400 quilômetros, viu? Só para prazer, Tatiane. A palavra que nos define é companheirismo. Wesley e a Fabiola? Opa, boa noite. Tudo bem? Qual é o seu nome? Fala que isso não. Muito prazer, né, Wesley? Assim, por acaso, você gostaria de se comunicar comigo? Todos. Claro que sim, querido. Não ganhar. A palavra que nos define é companheirismo. Deixa eu ver. Pastor Rogério e Elisete? Eu preciso do link que não viu. Preciso desse link. Que esse link. O Marcos entrou na reunião. O meu é Rogério. Você quer casar quando? Bom, são muitas palavras que nos definem, mas especialmente, vamos dizer, lutadores. Mas, tá bom. Isso não. Pastor Reginaldo e a Ireni? Tudo ok aí com a imagem? Tá ouvindo o som? Tava com um probleminha aqui, tudo certo? A imagem não, pastor. Imagem não? Não. A gente Ainda não está não? vendo o senhor, não. Eu já estou aqui na... Deixa eu ver aqui. Ela tá perguntando aqui, ó. Nós estamos É porque o pastor Reginaldo está usando a imagem do celular da dona Ireni, talvez, né? Então ele está com dois exato. acessos. Está com É o dois dela. acessos, mas no dela está funcionando certinho a imagem. Eu estou usando o dela, porque o meu deu problema. E não está usando o dela, não? Está aparecendo sim, pastor. Tá? E o som, tá tudo ok? Sim. Então tá bom. Deixa eu me apresentar. Eu sou Reginaldo e gostaria de namorar, noivar e casar com você. Aceita? Não, eu. A palavra que nos define já saiu diversas vezes aí, que é parceria. Gente, todo mundo já se apresentou e já disse a palavra que define? Sim.
Sim? Falta a Ágila e o Wesley. Ah, tá. Falta a Maria de Fátima também aqui, ó. Maria de Fátima? Então, Maria. Vai, Alessandra. Ela tá só. Não. Tá não? Então vamos lá. Vai. É... Tá me conhecendo a primeira vez. Tudo bom? Qual é seu nome? Maria, e o seu? Alessandro. Então, a palavra que nos define é companheirismo também. E também digo que um pouco de generosidade, de ambas as partes. Deu para ouvir direitinho? Deu. Tá. Mais alguém? Todo mundo já se apresentou? Então, agora nós vamos para um momento melhor, né? Pastor Reginaldo, já que ninguém está vendo o senhor... Está vendo? Olha lá. Ah, tá. É porque está 2 vezes aqui. Mas, olhando mesmo para a cara do senhor, o senhor vai escolher uma dessas palavras aqui e a pessoa vai dizer por que essa palavra define o casal. Companheirismo, cumplicidade, sintonia, perseverança, comunicação, companheirismo de novo, amor, serviço. Sintonia. Sintonia. Qual foi o casal que falou sintonia, gente? Vamos, levante a mão. Vamos lá, Alex. Diga por que sintonia define vocês. Eu nem pensei em discordar de mim. Tchau, aí, pessoal. Tá certo. Não pode discordar, gente. Então, agora está com o pastor Rogério, que vai iniciar novamente o nosso congresso. Pastor. Nós vamos ter, nesse momento, um louvor. Nós legendamos para ver se todos nós conseguimos cantar junto. Eu vou colocar e vocês, então, vão poder ouvir e cantar.
Pois é casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Pois é casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Ok. Sem sombra de dúvida, é muito importante nós termos Deus nas nossas vidas. Uma casa que um dia fica vazia, e aqui é a casa do nosso coração. Quando Deus entra, Ele preenche, e é muito bom. Nós vamos ouvir uma música. Eu vou tentar colocar aqui, Silvana, ver se fica bom. É da nossa irmã, que nós convidamos para cantar, uma cantora muito famosa, né, chamada Catiúcia. E ela aceitou com muito carinho, né, cantar para nós aqui. Então eu vou colocar, e depois na sequência nós vamos pedir então ao pastor Reginaldo, se ele tiver o som, ele vai orar, e o pastor Fábio, né, o nosso preletor dessa noite, vai nos falar na sequência. Pastor Fábio é lá da Igreja Presbiteriana do Guará 2, e para nós é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no Encontro de Casais, de uma maneira que não tão, vamos dizer, a melhor, né? Seria bom se a gente cumprimentasse, que a gente abraçasse, que a gente conversasse com todos. Alguns estão entrando agora, né? Adriana e Guaraci, Marcos e Leila, sejam todos bem-vindos. Lacácia também, né? E o seu esposo, Helder, sejam todos bem-vindos. Deus os abençoe. Nós vamos, então, agora ouvirmos a nossa irmã, Catiúcia, e depois nós vamos fazer uma oração com o pastor Reginaldo e passamos a palavra ao pastor Fábio. Vou compartilhar novamente. O amor é uma fogueira, é fogo que ateia a candeia do coração. É o sentimento mais profundo, mais bonito neste mundo. É o amor. O amor nos faz acreditar, nos dá forças pra lutar, faz da gente um vencedor. Pois onde existe o amor, não há guerra, não há dor, não há dor. Só o amor é capaz de unir os corações. Só o amor pode tudo. Só o amor faz a gente ser feliz. Só o amor nos faz olhar pra frente. O amor é uma fogueira, é fogo que ateia a candeia do coração. É o sentimento mais profundo, mais bonito neste mundo. É o amor. O amor nos faz acreditar, nos dá forças pra lutar,
faz da gente um vencedor. Pois onde existe o amor, não há guerra, não há dor, não há dor. Só o amor é capaz de unir os corações. Só o amor pode tudo. Só o amor faz a gente ser feliz. Só o amor nos faz olhar pra frente. Amém. Muito bom. Agora nós vamos então ter uma oração com o pastor Reginaldo e depois o pastor Fábio já vai estar com a palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te bendizemos e te louvamos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te bendizemos e louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos participando desse congresso para louvor e honra e glória do teu santo nome. E é também, ó Deus, mais uma oportunidade para nós estarmos refletindo acerca do nosso casamento, da nossa união, a respeito de tudo o que o Senhor espera de cada um de nós enquanto casais. Independentemente de qualquer que seja a situação, se na nossa avaliação a união ela vai bem ou não. Todos nós precisamos do Senhor, precisamos de Ti, para que, acima de tudo, possamos, então, reparar, consertar, enxergar qualquer defeito, qualquer dificuldade enfrentada e buscar no trono da graça a orientação do Senhor. É por isso que nós estamos aqui e pedimos agora a bênção do Senhor sobre a vida do reverendo Fábio, ó Deus. Pedimos que o Senhor o abençoe, para que ele possa trazer a cada um de nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar a cada um. Portanto, ó Pai, usa o teu servo segundo a tua vontade, segundo as multidões das tuas misericórdias. Abençoa cada casal, em nome de Jesus nós oramos e pedimos a intercessão do Santo Espírito do Senhor sobre a vida do nosso palestrante, no nome de Jesus. Amém. A palavra, então, está com o pastor Fábio nesse momento. Muito bem, meus irmãos, que a graça, a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Deus nos dá essa oportunidade de nos encontrarmos neste grande encontro, nesse congresso, ainda que virtual, mas a gente entende, a gente crê de todo o nosso coração que Deus, em sua soberania, que Deus, usando da sua providência, nos coloca à nossa disposição este recurso para que nós tenhamos condição de fazer um encontro como esse, de promover edificação, de trazer bom conselho da parte de Deus para o coração dos nossos casais, para o nosso coração, porque também precisamos, todos nós, de conselho de Deus nesses dias maus, nesses dias difíceis. Quero registrar, portanto, aqui a minha gratidão ao Senhor nosso Deus, o Deus da nossa redenção, o Deus da nossa história, o Deus do nosso casamento, da nossa família. A Ele toda honra, glória, louvor em Cristo Jesus, o Senhor. Minha gratidão ao reverendo Rogério pelo honroso convite e juntamente com o conselho que anuiu o nosso nome aí para esse momento. Meu abraço também ao reverendo Reginaldo também, e mesmo que virtual, eu vejo o carinho que vocês dispensam à nossa pessoa nesse momento. Minha gratidão também ao Ministério de Casais desta igreja, dessa amada igreja, igreja irmã. Eu sei, Silvane Abdias e demais irmãos que fazem parte do Ministério de Casais, que realizar um congresso não é fácil, e realizar um congresso virtual
certamente tem aí os seus desafios, mas vocês estão se saindo muito bem. Louvado seja Deus, que Deus dê a vocês revestimento, auxílio, para que vocês continuem realizando esse ministério tão necessário no seio da igreja. Eu tenho percebido, reverendo Rogério, que por onde passei, a verdade, a minha experiência com igrejas são duas, né? 10 anos na primeira igreja de Vitória, com o reverendo Hernandes e o reverendo Jailton, e agora é a segunda igreja que eu estou tendo a experiência de servir ao Senhor e servir o povo de Deus. Mas eu percebo que os casais mais maduros, me refiro à maturidade aqui, fazendo alusão à idade, às vezes, quando se fala de ministério de casais, eles pensam assim, não, eu não preciso participar não, porque eu já sei tudo. Eu já sei de tudo. E é um equívoco terrível, né? E os mais novos que se casam, estão naquele momento inicial da lua de mel, dos primeiros meses e anos de casamento, eles falam, não, eu não preciso de participar de encontro de casais, porque não tem problema. Como se encontro de casais fosse para a gente que o casamento está em colapso. Encontro de casais é um meio também da igreja promover edificação. Obviamente que, às vezes, alguns de nós se aproximam de um encontro como esse com algumas pendências, com algumas tensões, e Deus, graciosamente, nos fala, nos mostra o caminho a trilhar, as coisas a serem reparadas. Mas, então, a minha palavra de encorajamento ao Ministério de Casais. Encontro de casais é para os mais maduros, é para os mais jovens, é para todos nós. É para todos nós. É uma grande bênção. Portanto, a minha palavra aí de encorajamento a todos vocês. Nós estamos aí com um grande desafio para falar, né? O tema traz esse conceito, né? Os desafios do casal pós-moderno. E aqui me encontro eu com um grande desafio. Quando surgiu a pandemia, eu inocentemente pensei que na semana seguinte já estaria tudo liberado, e desde então, algumas das minhas falsas expectativas foram destruídas por conta do tempo, e eu que sempre fugi da tecnologia, eu sou um homem do campo, nasci na zona rural, cresci na zona rural, então sou um caipira nato mesmo, não nasci em cidade pequena, nasci na fazenda, no contexto onde os meus pais moram até hoje, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Então, eu sempre fugi da tecnologia. Embora a Igreja do Guará, ela filma os seus cultos, agora está transmitindo as mensagens, mas eu fazia de conta que a câmera não estava lá. E chegou a pandemia, eu tive que gravar, mas eu fugi de todo e qualquer pedido que tinha que fazer uma live. Nos últimos 2 meses é que eu comecei a aceitar um convite. E esse compromisso nós já tínhamos marcado, eu até pensava assim, eu acho que o reverendo Rogério se esqueceu, isso vai ficar para uma outra oportunidade. E então aqui estou eu, e espero que Deus seja gracioso para conosco, para preparar o nosso coração e trazer alento, direção, e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos, falando a vocês novamente. Quando eu começo, então, a nossa palestra, trazendo um tema aqui atrelado ao conceito do nosso tema principal, que é a necessidade de identificar os desafios para vencer. Então, o tema principal nosso é os desafios do casal pós-moderno, e eu estou trazendo aqui um conceito, a necessidade de identificar os desafios para vencer. Quando nós lemos o livro do Gênesis, livro do começo, e é lá que nós encontramos os principais, os essenciais fundamentos para a relação conjugal, nós vemos a descrição no capítulo 1, de um modo mais geral, sobre a criação do ser humano, e já fazendo menção de elementos do casal, do homem e da mulher, mostrando os privilégios, mostrando também como o casal haveria de representar Deus diante da criação, exercendo domínio, cuidando da criação e tudo mais. No capítulo 2, nós já temos mais detalhes sobre a relação conjugal, quando Deus graciosamente toma a iniciativa, a decisão de criar a mulher para o homem. E nós vemos isso, essa narrativa tão bonita, tão bela, tão enriquecedora, e que culmina com o poema de Adão, quando ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E depois desse registro do poema,
Deus, então, registra o princípio, então, que haveria de nortear e de ensinar sobre relação conjugal, quando diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, nós temos essa narrativa maravilhosa, esse poema, esse registro, onde se encontra os fundamentos para uma vida conjugal. É na criação que a gente encontra os fundamentos absolutos para uma vida conjugal. Porém, surge o capítulo 3, e surge aqui o tentador, o diabo, a antiga serpente, que de modo sagaz lança dúvida no coração do primeiro casal, e ao lançar dúvida, acaba relativizando a palavra de Deus, e aí vocês conhecem a história, nós temos o registro de uma tragédia, ou da tragédia humana, por conta da desobediência dos nossos primeiros pais. E eu leio aqui, ainda nessa introdução, o capítulo 3, versículo 9, versículo 10 e 11, alguns versos na sequência que diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Note que nessa introdução dessa argumentação que eu converso com vocês, que fala do casamento e fala do surgimento desse personagem, do tentador, note que você percebe aqui uma transição drástica, uma transição de pensamento, uma transição de fé do casal que deixa de confiar em Deus, na palavra de Deus, e passa a dar crédito à palavra do diabo. Nós vemos uma transição também de comportamento de fuga, de medo, de culpa, de tudo isso. Pastor Rogério, você está passando os slides aí, segura aí um pouco aí, que já a gente vai avançar aí. Deixa aí entendendo a mudança. E nós temos também, Silvânia, nós temos uma mudança ou uma transição de relacionamento. Um relacionamento que é baseado a partir disso, da transmissão da culpa para o outro. É uma coisa muito, muito contemporânea, né? Às vezes nós, casais, temos dificuldade de assumir as nossas culpas, nossos erros, e sempre somos pródigos, diligentes em dizer que a culpa é do outro. Então, eu estou trazendo essa palavra, nesse momento introdutório, para a gente entender as complexidades e alguns desafios. Obviamente, eu não tenho a pretensão aqui de elencar vários desafios que temos. Alguns mesmo, bem poucos, diante do tempo que nós temos e tentando aproveitar o máximo possível. Mas quando a gente vai falar de os desafios do casal pós-moderno, a gente precisa minimamente entender a mudança que houve, a mudança de pensamento, a mudança de comportamento. Aí a gente avança, então, para essa questão que nós vamos perceber no terceiro slide. A gente vai ver, a gente tem o tema, a gente tem aí a proposta da mudança, entendendo, e aí a gente tem esse conceito, porque para falar, então, dos desafios do casal pós-moderno, eu preciso entender minimamente isso. A pós-modernismo, ou esse conceito de pós-modernidade, ou pós-moderno, ele foi cunhado historicamente, acreditam-se os historiadores, ou os estudiosos, melhor dizendo, que possivelmente ele foi cunhado na década de 30 do século 20. E veja só que ele está sendo utilizado, e até então os pensadores não estavam pensando nas mudanças do comportamento da geração, das pessoas daquele momento. Só que aí nós temos, eu estou listando aqui só dois eventos, na verdade um evento e um movimento, né? Que são eventos que prepararam o terreno para que essa ideia, enquanto
ideia filosófica se tornasse um modo de pensar, um modo de agir, um modo de se comportar da geração do século XX. E os dois, um evento e um movimento que eu estou listando aqui, é o evento da Segunda Guerra Mundial. Por que é interessante entender isso e perceber a transição do período chamado de período moderno, ou de modernidade para a pós-modernidade? É porque, com o surgimento, ou durante o tempo da modernidade, supervalorizou a razão, supervalorizou as descobertas científicas. E tudo isso gerou uma espécie de otimismo de que a ciência, de que o homem iria resolver todos os problemas da humanidade. Interessante a gente entender isso. E então, nesse tempo, a modernidade, ela atacou severamente as escrituras, porque a modernidade entendia o seguinte: que aquilo que não passa pelo crivo da razão, que não pode ser explicado pela ciência, tem que ser negado. Então, como a Bíblia é um livro de um Deus sobrenatural, de um Deus que age na história com milagres, então a Bíblia foi severamente atacada por conta dos milagres que tem nas escrituras. Mais uma coisa ainda na modernidade era mantido, que eu quero trabalhar já. O certo é que nós temos, então, a Segunda Guerra Mundial, e ela golpeou o otimismo do período moderno. O otimismo gestado pela confiança na ciência e na razão ficou debaixo dos escombros da Segunda Guerra Mundial, porque as bombas que foram lançadas, elas eram resultado da ciência. Então, mostrou-se que a ciência, longe de resolver todos os problemas da humanidade, ela pode destruir a humanidade. Então, segura isso aí para a gente entender essa mudança. E aí a gente tem, na década de 60 para 70, o movimento hippie, que vem atacando os valores, que vem atacando a autoridade, que vem atacando crenças, né? E com o lema, inclusive, do rock and roll, né? Sexo, droga e rock and roll era o que a juventude pleiteava. Então, entendendo isso, compreendendo essa mudança, a gente avança, então, para o nosso próximo slide, para a gente entender um pouco mais. Então, para falar de desafio do casal pós-moderno, também precisamos admitir ou falar do casal moderno. Então, nós estamos aí nos preparando para essa transição, para entender alguns dos nossos desafios. Alguns não são nem diferentes dos desafios dos casais modernos, mas nós precisamos fazer a leitura do nosso tempo, né? Então, se o casal contemporâneo, que somos nós, que nascemos, que nos casamos depois da década de 70, porque aí sim, aí o pensamento ele começa a ser já algo discutido na academia, no ambiente acadêmico, como uma forma de pensar. A pós-modernidade ou pós-modernismo é uma forma de pensar, e obviamente quando se pensa, o comportamento também vai ser influenciado. Então, se o casal contemporâneo pode ser chamado de casal pós-moderno, significa também que já existiu durante algum tempo o casal moderno. Então, a gente vai entendendo isso e percebendo a transição. Aí a gente chega nos dois conceitos, modernidade e pós-modernidade, que é no slide seguinte, quando nós vamos ver, então, e mostrar essa forma de pensar que antes, na verdade, eu já até adiantei algumas coisas para vocês. Quando a gente usa esses conceitos, os teóricos estão basicamente falando de uma época em que as pessoas pensavam de um jeito. E, obviamente, quando elas pensavam, porque elas pensavam de um jeito, elas tinham suas crenças, os seus valores, e isso também tinha reflexo no comportamento, e no comportamento dos casais, obviamente, no comportamento dos seres humanos, mas nos casais isso são percebidos. Então, o modernismo é um modo de pensar do passado. E esse modo de pensar do passado no modernismo, embora atacasse as escrituras, como palavra de Deus, entretanto, uma coisa importante tinha naquele tempo, que era a verdade absoluta. Naquele tempo, não se desprezava a verdade absoluta, a verdade objetiva. Quando a gente faz a transição a partir da década de 70, já enquanto modo de pensar, aí nós temos o pós-modernismo, que é um modo de pensar do presente, né? A partir da década de 70,
e contemplando a nossa geração. E a grande sacada é que a geração pós-moderna, ela nega, ela não admite todo aquele conjunto de coisas, de valores, de crenças, inclusive do otimismo na ciência, do do modernismo, ou da modernidade. Tudo isso, então, é rechaçado, né? E agora não se dá crédito mais à verdade absoluta. Veja só, lá atrás dizia que tinha verdade absoluta. Isso para o cristão é algo fundamental. No pós-modernismo, ou o casal pós-moderno hoje, ele já lida com o problema da verdade absoluta. Para a geração pós-moderna, não existe verdade absoluta. Não existe verdade objetiva. Isso pode ser visto, inclusive, nas canções. Inclusive, algumas das nossas canções que nós cantamos nas nossas igrejas, que fala mais do sentir, né? Eu sinto. Isso é mais voltado para o aspecto da subjetividade e nega-se, portanto, a objetividade. Então, nós estamos diante de um contexto que vai mudando, que vai forjando o modo de pensar das pessoas, e isso vai ter reflexo na vida do casal. Avancemos, então, e perguntemos, então, o que é um casal pós-moderno? O que é um casal pós-moderno? Então, um casal pós-moderno, precisamos entender aqui, e você pode acompanhar na tela aí, entenda-se casal pós-moderno como sendo casal que foi formado numa época cujo modo de pensar tem sido denominado academicamente de pós-modernidade, a partir da década de 70. E a era pós-moderna é assim chamada por causa do modo de pensar, né? Do modo de pensar. Essa geração, ela não pensa mais em termos de valores absolutos. Aqui a gente pode já ter uma grande lição ou uma coisa para a gente pensar. Veja só, se não existe verdade absoluta, é por isso que as pessoas não têm tanta dificuldade de se divorciar, de se separar. Porque, embora comparecendo diante do celebrante, falando eu prometo honrar, prometo amar, prometo cuidar, prometo ser fiel, prometo isso e aquilo, entretanto, como o modo de pensar, ainda que incutido sorrateiramente, sutilmente no coração, em algum momento, quando aparece alguma crise, algum desafio, alguma tensão no casamento, a pessoa começa a pensar, eu preciso ser feliz. E como ela não tem as suas convicções embasadas numa verdade absoluta, numa verdade objetiva, é uma questão de tempo para que este casamento entre em colapso. É disso que a gente está falando, né? É sobre isso que nós estamos sendo chamados a pensar nessa noite, para que os nossos valores fiquem fundamentados nas Escrituras, diante de um mundo, de uma geração que tem muitas vozes que ecoam, muitos formadores de opinião que atacam a família, que atacam o casamento, às vezes veladamente e às vezes escancaradamente, e a gente precisa entender este modo de pensar das pessoas, então. Porque, de alguma forma, tem vestígios, tem resquícios desse modo de pensar também em nós. Então, a gente avança, e aí a gente olha para a roupagem, ou, se você preferir, as características da pós-modernidade. Né? Quais são essas características da pós-modernidade? A gente avança aí no slide, e a gente vê, portanto, a roupagem da pós-modernidade. Qual o modo de pensar de uma pessoa pós-moderna? E aí, nessas roupagens, você vai perceber, mais adiante, as complexidades dos tempos pós-modernos. Né? Nós já estamos mais adiante, Silvânia, ou Abdias. Avança aí um pouco mais nos slides para os irmãos para que os irmãos possam acompanhar. Nós estamos falando aí da roupagem da pós-modernidade, ou as características, algumas, estou listando aqui 3 somente, e aí a gente vê, pode avançar, qual o modo de pensar dessa geração, e a gente chega nas complexidades dos tempos pós-modernos. Pode botar esse slide aí. Que eu estou citando aqui 3, são os principais, mas existem outros. Por quê? Porque não é fácil definir o que é a pós-modernidade. Eu fiz aqui a transição, trazendo algumas informações para vocês, de modo mais genérico, minimamente para a gente entender que na história
Na nossa história, na nossa geração, houve uma ruptura de um jeito de pensar, de um jeito de fazer, de um jeito de se comportar. Então, a gente então chega nesse contexto e fala, bom, e aí, como é que a gente olha para essas roupagens, para essas características? E aí a gente vê essas roupagens como elas são complexas. Uma delas é o pluralismo. É uma marca da geração, do tempo em que nós estamos vivendo enquanto casal pós-moderno, o pluralismo. O pluralismo é como se nós estivéssemos, todos nós, debaixo de um mesmo guarda-chuva. E aí a gente tem que ser tolerante com todo mundo, com as muitas crenças, com os muitos comportamentos, né? Com a questão do inclusivismo religioso. O que é isso, o inclusivismo religioso dentro do pluralismo religioso? É dizer que todos os caminhos levam a Deus, que o importante é você ter uma religião e essa coisa toda, mas no fim das contas todo mundo vai ser conduzido a Deus. Então, nós estamos olhando para uma das características, o pluralismo. O segundo, que não é uma coisa nova, que já surge lá no Éden, nos lábios e na tentação daquilo que Satanás fez, é o relativismo. O relativismo é uma outra roupagem, é uma outra complexidade. E o relativismo, então, em termos bem simples e didáticos, é dizer que não existe verdade absoluta, que, na verdade, existem opiniões, existem percepções, mas cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua convicção. E o importante é que você respeite a convicção do outro, você respeite a crença do outro. E você tem o secularismo. O secularismo é aquela pessoa que tem traço de religiosidade, mas não está nem aí para a pessoa de Deus. Ele tem vida religiosa, ele comparece a cultos, a reuniões, onde tem ajuntamento de pessoas para oferecer o seu culto a Deus, mas ela não tem comprometimento e não leva a sério essa questão de Deus. A Deus é como se fosse um carinha legal, do mesmo tamanho que eu posso olhar nos olhos, sem nenhum constrangimento. E essa, então, são situações que vão delineando e mostrando os nossos desafios, o como é difícil. É como se, diante disso tudo e muito mais, você estivesse dirigindo uma rodovia e deparasse com uma grande neblina que vai dificultar a sua vida enquanto condutor, enquanto motorista, porque você não tem precisão na visibilidade. Mas nós precisamos atentar, fazer o nosso dever de casa, buscar informação bíblica e de pessoas crentes, piedosas, que andam com Deus, que nos ajudam a entender isso, para que no nosso casamento a gente experimente tempos áureos, tempos de glória, tempo pujante de bênção na vida conjugal, talvez até parafraseando a canção que nós cantamos, minha casa será chamada casa de bênção. Mas para isso a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com as pessoas. Por quê? Porque nós não estamos alienados do que está acontecendo no mundo, nós somos parte da sociedade contemporânea. Então, aquilo que está acontecendo na sociedade contemporânea, embora nós sejamos cristãos, de alguma forma nos influencia. E ao nos influenciar, traz os desafios. Vamos mapear alguns desafios. Alguns desafios, então, que eu vou trazer para a gente aqui. E alguns mesmos. E alguns que vocês já conhecem, alguns que vocês já ouviram, alguns que vocês já estão antenados, mas nunca é demais falar de novo. Vamos listar aqui 5 desafios. 5 desafios para o casal pós-moderno, que a gente precisa observar. O primeiro desafio é o desafio da comunicação. Se eu não estou equivocado, houve um casal que falou aí que uma palavra que define o casal é comunicação. Né? Louvado seja Deus que esse casal está sintonizado. O canal da comunicação não está bloqueado, não tem ruídos. Mas a comunicação é um dos maiores desafios. Eu não estou dizendo que os casais modernos, né, antes da década de 70, não enfrentaram isso. Não estou dizendo que os casais da Idade Média, do tempo de Jesus,
no tempo dos reis, dos profetas, dos patriarcas, não enfrentaram as complexidades e as dificuldades na comunicação. Mas se tem uma coisa que é um grande desafio para nós hoje, enquanto casal pós-moderno, é o desafio da comunicação. Nós temos aí tantos recursos, tantos instrumentos para a comunicação, mas geralmente a comunicação conjugal nem sempre é harmônica, nem sempre é marcado por uma boa comunicação, transparente, clara, objetiva, ao mesmo tempo afetuosa, regada de amor. Comunicação é algo extremamente complexo. Eu estava lendo um artigo de uma articulista da Veja chamada Lia Luft, não sei se vocês já leram alguma coisa dela, e que ela trazia, o título do seu artigo é Comunicação é algo complexo. Por que é complexo? Porque às vezes a gente diz uma coisa e o outro entende outra coisa, né? Nesses dias, eu conto aqui a título de exemplificação, eu estava na cidade de Vitória, de onde nós viemos, capital do Espírito Santo, visitando nossos filhos adultos que lá residem, e eu fui visitar o meu pai biológico. Nós nunca vivemos juntos, né? Eu fui criado pelo meu avô e eu fui visitá-lo. E ele já teve, só para você ter uma ideia, já teve 4 relacionamentos. E teve um deles que houve muita crítica na nossa família, porque ele casou com uma mulher muito mais jovem, e era mais jovem do que eu. Então, o pessoal brincava, casou com uma mulher que é mais jovem do que o filho. Então, esse casamento não deu certo, e agora, mais recentemente, ele casou com uma senhora que aparenta ser mais velha do que ele. E aí, estando com a minha esposa falou assim, olha, Fábio, seu pai casou com uma mulher muito nova, não deu certo, agora casou com uma que parece ser bem mais velha do que ele. E eu falei, vocês criticam mesmo, né? Estou falando de comunicação, para você ver o que aconteceu comigo e minha esposa. Eu falei, casou com uma nova, vocês falaram, não deu certo. Casou com uma mais velha, agora vocês falam que tem idade para ser vó dele. Eu falei assim, se fosse comigo, embora eu brinco com ela que se eu ficasse viúvo ou alguma coisa dessa natureza, eu iria virar monge. Aí eu falei com ela assim, se fosse comigo, eu teria casado com uma mais nova, não teria casado com uma mais velha, não. Então, isso gerou um ruído na comunicação entre eu e minha esposa. Eu não estava dizendo que de separação, nada disso. Eu só estava fazendo a crítica, digamos assim, de uma ponderação que eles fizeram de uma mulher jovem depois de uma mulher mais velha. E isso, então, afetou minha esposa. No outro dia, ela falando, olha, eu não gostei de ter ouvido aquilo. Então, veja só que comunicação, como que a comunicação é. Ela entendeu que eu estava falando em separar e casar com uma mulher mais nova do que ela. Olha só, nunca houve intenção e as palavras não tinham esse significado, mas para ela teve. Então, comunicação é uma coisa complexa. E nós precisamos aprender, à luz da Bíblia, a nos comunicar de um modo a honrar o Senhor, a glorificar o Senhor, nosso Deus. Um segundo desafio aí, que eu estou pontuando aí com vocês, é o desafio que envolve a ficção. A ficção. Às vezes, muitos casais estão enfrentando um desafio e eles não conseguem identificar o desafio porque eles casaram tendo como fio condutor uma ficção. O casamento era mais fictício do que pautado na realidade de uma vida conjugal à luz da Bíblia, quando 2 pecadores dizem sim e passam a residir debaixo do mesmo teto, num ambiente que pode conceder graça, manifestar misericórdia, mas num ambiente também que se tem frustrações, decepções. E a pessoa, às vezes, ela vive como que no mundo fictício, casou pensando ou sendo conduzida pela visão de Hollywood, daquela ideia de que o marido chega em casa com gravata, né, bem arrumado, cabelo bem aparado, né, uma ideia de ficção. Ou o esposo pensa, vou chegar em casa, vou encontrar minha mulher bem arranjada, bem ajeitada, um jantar preparado, à luz de vela, me esperando no romantismo. E quando a gente entra debaixo do mesmo teto, não é nada disso. Não que não possa desenvolver isso. Então, é um desafio a entender isso. Eu não sei se é possível
a Silvane voltar a tela aí para mim mostrar para vocês um livro que eu recomendo para que vocês possam ler. Todo casal, todo cristão, mas para o casal, esse livro aqui, ó, O que você esperava? Eu não sei quantos de vocês já leram esse livro. Esse livro é muito interessante, né? Expectativas fictícias e a realidade do casamento. O que você esperava? Então, tem gente que está vivendo o desafio que envolve a ficção. Obrigado, Silvane. Então, é preciso corrigir isso. Um terceiro desafio aqui, rapidamente, que eu quero pontuar, é o desafio da conexão. O desafio da conexão. Que a falta de conexão relacional, emocional, afetiva, a intimidade do casal, essa falta de conexão, ela gera solidão. A solidão não é decorrente apenas de ausência física. Eu digitei errado, eu coloquei presença física, mas não é presença, não. A solidão não é decorrente apenas de ausência física. Ela é, em grande medida, resultado de falta de conexão com a outra pessoa. Tem gente que está casado já há muitos anos, décadas, e não tem ainda conexão relacional, conjugal, afetiva, de amor, de intimidade. Quando eu falo de intimidade, entenda que intimidade, não pensando só no âmbito sexual. Estou falando de uma conexão de intimidade que tem a ver com a possibilidade de repartir com o outro aquilo que está no coração da gente. De repartir com o outro aquilo que diz respeito aos medos, né? Quando você está em conexão da afetividade, da intimidade, o casal tem condição de chegar para o outro, a mulher chegar para o marido e falar: meu marido, eu estou vivendo um momento de ansiedade, de medo, de dúvida, de angústia. Pense vocês, por exemplo, nesse tempo de pandemia, se alguns de nós não temos vivenciado, estando debaixo do mesmo teto, na quarentena, né, considerando as medidas de saúde sanitária aí, e de repente a gente não tem liberdade de chegar para o outro para dizer onde dói, onde machuca, o que nos tem feito sofrer diante dessa situação. Por quê? Porque não há conexão. Não é essa liberdade que nos linka ao primeiro desafio, que é a comunicação. Então, você precisa desenvolver essa conexão. Às vezes, você está do lado do outro e se sente solitário, sozinho. Está casado há tantos anos, mas, às vezes, não tem condição de repartir essas coisas que machucam. Então, é preciso atentar para esse desafio. Vimos 3 aí. O quarto desafio é o desafio da cosmovisão, uma cosmovisão sobre casamento, uma cosmovisão teocêntrica do que Deus fala, do que Deus ensina sobre casamento. A gente precisa conhecer. Por exemplo, tem tantos casais, preste atenção nisso, casal, preste atenção nisso. Tem tantos casais que vão buscar coisas para o romantismo, para a sexualidade no lixo, na lata de lixo. Enquanto que a gente tem um livro, Deus deixou um livro que eu chamo para falar do ritual da sexualidade, que é o livro de Cantares. Lá tem todo o conjunto de romantismo, de carícias, de toques, de beijos, de fala, e às vezes a gente está buscando na lixeira como que a gente vai se comportar. Eu lanço o desafio para os casais dessa amada igreja, a que façam, separadamente, a mulher faça uma leitura do livro de Cantares sozinha e o marido faça uma leitura sozinho, para melhorar o seu trato com a sua mulher, para ter uma cosmovisão de casamento fornecido não pela sociedade, mas fornecido pela Bíblia. Deus quer que os casais tenham essa questão do romantismo, do prazer, de modo robusto, de modo pujante, de um modo saudável, e Deus fornece as instruções. Mas tantos de nós ficam buscando na lixeira coisa podre, coisa imunda, coisa que desagrada a Deus. Lá tem, porque Deus se agrada dessas coisas. Quem inventou essas coisas foi Deus. Então, nós precisamos atentar para isso. O quarto desafio é o quarto desafio de ter uma convicção extremamente, solidamente bíblica sobre o casamento. Então, são desafios.
Talvez você esperava ouvir sobre outros desafios, mas esses são desafios que precisam ser vencidos, que precisam ser assimilados para que a gente consiga vencer. Então, já que nós mapeamos aqui 5, nós precisamos de uma cosmovisão bíblica sobre o casamento, sobre comunicação, sobre a questão da realidade do casamento. O casamento não pode ser vivido de modo fictício, sobre a questão da conexão, da relação, da cosmovisão, da convicção bíblica sobre o assunto. São desafios que nós precisamos entender para superar. Dicas para superar os desafios. Dicas para superar os desafios. Vamos avançar aí, e aqui eu quero trazer dicas, né, que penso que podem nos ajudar. Nós já passamos pelo mapeando alguns desafios, e aí as dicas para superar os desafios. Avance para o próximo slide, que diz assim, ó, o desafio de tratar o outro como quero ser tratado. Então, pensa comigo aqui nos desafios que eu listei lá. Preste atenção nisso. Eu falei do desafio da comunicação, desafio de encarar o casamento não como uma situação fictícia, de conduzir meu casamento baseado nos filmes de Hollywood, né? Tem que ser a realidade como ela é, né? Com os seus encantos e desencantos. O desafio da conexão, o desafio da cosmovisão bíblica, o desafio da convicção bíblica. Só que, como é que a gente vai vencer os desafios enquanto casal pós-moderno? Esse desafio, ele será vencido se eu tomo a decisão deliberada de tratar o outro como eu quero ser tratado. Então, veja o que o Senhor Jesus disse aí no seu grandioso, magnífico Sermão da Montanha. O capítulo 7, versículo 12 de Mateus diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Obviamente que esse texto ele está num contexto falando de algo mais abrangente, mais geral. Mas eu não estou pensando nessa questão geral, estou pensando no princípio. O princípio que pode ser aplicado no que diz respeito ao modo como eu quero ser tratado, eu devo tratar o outro. 3 lições aqui, então, para você, casal, para você, homem, para você, mulher. Um jeito positivo de tratar. Então, um jeito positivo de tratar. Fazei-o vós. Um jeito positivo de tratar. Se você quer que na comunicação, que é um desafio, como eu já disse, que é complexo, se você quer uma comunicação aberta, uma comunicação que flui, uma comunicação que seja recheada de amor, de graça, de misericórdia, de amabilidade, de afetuosa, você tem que assumir a postura, a atitude de tratar o outro primeiro. Antes de receber do outro o que você quer, tome uma decisão positiva, diligente de tratar o outro. Né? Em segundo lugar, um jeito criativo de tratar. Diz aí o texto, tudo quanto. Então, são muitas coisas. São muitas coisas que nós queremos receber. Eu posso garantir a vocês que há muitas coisas que eu quero receber da minha esposa enquanto trato. Enquanto trato. Mas eu sei também que a minha esposa quer receber muitas coisas de mim enquanto trato conjugal, de marido, de namorado, do pai dos filhos dela. Então, eu preciso, dentro desse aspecto amplo da criatividade, dar para minha esposa o que eu quero receber. Eu não devo ficar só esperando e alimentando o meu desejo, as minhas afeições nas coisas que eu entendo que são importantes e que eu penso que só ela precisa fazer. Eu preciso também dar a ela o que eu quero que ela faça comigo. Então, isso envolve tudo. Isso envolve tudo. Então, se a mulher, se o marido, ele quer ser tratado com cordialidade, generosamente pela sua esposa, com palavras amáveis, você tem que deixar de ser um homem duro no trato, você tem que deixar um homem ríspido, você tem que deixar de ser um homem iracundo, você tem que assumir a postura de dar para ela o que você quer receber. Da mesma forma, há mulheres também que são difíceis no trato com seus maridos. Você precisa que
balizar a sua postura de acordo com aquilo que você quer receber do seu marido. E em terceiro lugar, uma terceira lição, o jeito obediente de tratar, porque esta é a lei e os profetas. Esses princípios estão na lei de Deus. Esses princípios estão nos profetas que anunciaram a vinda do Senhor Jesus. Então, se você quer honrar a Deus, se você quer ser obediente a Deus, trate o outro como você gostaria de ser tratado, ou como você deseja ser tratado. Isso se aplica a todos os seres humanos. Mas aqui nós estamos falando para casais que enfrentam os seus desafios no período denominado de pós-moderno. Então, como que a gente vence esses desafios? Tratando o outro como eu quero ser tratado. Eu ouvi uma história de um pastor, colega nosso, presbiteriano, ele contando, e segundo ele, era baseado em uma história real. Ele disse que a esposa viajou, e quando ela chegou de viagem, o marido colocou uma venda nos seus olhos e queria fazer nela uma surpresa, e levou ela para a cozinha. E durante a ausência dela, ele tinha feito uma reforma na cozinha extraordinária, feito uma coisa muito bacana, muito bonita. E quando ele tirou a venda dos olhos dela, ela falou com ele: mas fulano, faz tanto tempo que eu estou pedindo você para reformar a sala. Então, veja só, ele reformou a cozinha para ele mesmo, do jeito dele. Ele não fez o que ela estava pleiteando. O que ela pleiteava era a reforma da sala. E ele reformou a cozinha. Olha só que sujeito egoísta. Ele não fez aquilo para encantar a mulher. Ele fez porque ele queria melhorar a cozinha dele para ele mesmo. E não para ela. Porque o sonho dela era a reforma da sala. Às vezes a gente está fazendo coisas para o outro, ou dizendo que está fazendo para o outro, mas na verdade nós estamos fazendo para nós mesmos, para os nossos caprichos. Então, não se vence desafios deixando o egoísmo nos dirigir. Não se vence desafios numa relação conjugal sendo individualista. Não deve ter espaço para isso. E aí a gente avança para concluir. Olha que bênção, estou concluindo. E na conclusão, eu quero aqui propor a vocês alguma coisa relacionada ao Evangelho. Veja aí, para a gente ver aí, aplicando o Evangelho à nossa relação conjugal com os nossos desafios. Observem esses conceitos que eu estou usando aí: graça passada, graça presente e graça futura. Graça futura. Nós cristãos, e especialmente os cristãos presbiterianos, que ouvem desde cedo sobre a doutrina da graça, sobre a obra maravilhosa de Jesus Cristo, no que diz respeito à aplicação do Evangelho, no que diz respeito ao passado, à nossa vida pregressa, a gente não tem dificuldade. Então, nós entendemos sobre uma graça que nos propiciou o perdão. Nosso passado de culpa, nosso passado de separação de Deus, nós olhamos para esse passado e entendemos: na cruz, Cristo resolveu a minha pendência, pagou a minha dívida. Louvado seja Deus, né? Nós citamos, dentre outros textos de Colossenses, por exemplo, que é um texto maravilhoso, que diz respeito ao nosso passado. No capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo de número 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e que nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então, a gente que teve um encontro com Cristo, nós não temos dificuldade com a graça passada, com aquilo que foi realizado em o nosso favor lá no Gólgota, lá no Calvário. Lá no Calvário, Cristo pegou o escrito de dívida que era contra nós, que constava na forma de ordenança, que nos era prejudicial, e cravou na cruz, e bradou na cruz, dizendo: está consumado, está tudo pago. Então, a gente olha para o passado e a gente fala assim: que maravilha, louvado seja Deus. E essa graça passada nos linka diretamente à graça futura, uma graça que assegura triunfo, vitória. Porque a ideia é basicamente essa. Se o meu passado está resolvido pela obra de Cristo, então o meu passaporte, no que diz respeito ao futuro, está carimbado. Se Cristo voltar, ou se eu for tombado pela morte,
eu irei para o céu, porque eu não tenho pendência. Cristo fez aquilo que eu não podia fazer, Cristo pagou minha dívida, Cristo obedeceu a lei no meu lugar, Cristo foi para a cruz como meu substituto. Então, pense bem, pense bem. E aí eu peço a Silvânia para retirar o slide aqui para que você possa me ver, eu acredito que você esteja me vendo. Então, você tem o conceito de graça passado e futuro. Passado resolvido te dá segurança quanto ao futuro, está tudo resolvido. O nosso problema, entretanto, é com a graça presente, com os nossos desafios, com os nossos dilemas, com as nossas tensões, com as nossas amarguras e ressentimentos relacionais, que às vezes não confidenciamos para ninguém, nem para o pastor, nem para o presbítero, fica ali debaixo do teto e a gente finge que está tudo bem, mas enquanto que há pendências em nós. E por quê? Porque nós não aprendemos a aplicar o evangelho enquanto graça presente. A gente pensa que o evangelho é para resolver o meu passado e resolver a minha questão no que diz respeito ao futuro, à esperança. Enquanto que a graça presente é uma graça que propicia transformação. Transformação do coração, transformação da visão de mundo, de vida, de relação conjugal. O evangelho é para transformar aquele homem que é iracundo, aquele homem que chega do trabalho e bota a culpa no dia mau, fala, eu tive um dia mau, e chega bravo com a mulher. Não, a culpa não é do seu dia, a culpa não é do seu patrão, a culpa não é do seu emprego. O seu problema é um problema de coração, mas a boa notícia é que o evangelho pode transformar o seu coração e torná-lo um coração manso, um coração humilde, um coração semelhante ao coração do Senhor Jesus. Não é o trânsito que complica a nossa vida conjugal, não é o meu trabalho, não é o meu chefe que me persegue. Isso se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Não são as nossas crianças que nos atormentam e que tiram da nossa paz na relação conjugal, é o nosso coração. Só que o evangelho também propicia a transformação do coração. Há um texto na primeira carta de Pedro, e com este eu encerro com vocês, para não cansar vocês, porque amanhã vocês terão que me tolerar mais um pouco, que na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja você que esse texto que está falando da graça aqui, tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele não está falando da vida eterna, ele está falando, quando ele usa o conceito piedade, ele está qualificando a vida presente. Às vezes, nos desafios que nós temos enquanto casal pós-moderno, nós não estamos conseguindo perceber a relevância do evangelho no presente. E tem surgido, então, conosco uma graça passada de vida resolvida com a dívida que tinha, a culpa que tinha. O futuro também está assegurado por conta do que foi realizado no passado. Mas no presente fica uma lacuna, fica um buraco. Porque a gente faz essa transição direto para o futuro sem considerar que aqui nós estamos num processo de transformação. E como eu lido com o evangelho, como eu entendo o evangelho, como eu compreendo a relevância e a importância do evangelho para a minha vida e para o meu casamento, então eu começo a experimentar transformação. E então, os desafios são vencidos e o nome de Deus é honrado. Eu encerro, portanto, desejando aqui todos os casais que nos ouvem nessa noite possam fazer um mapeamento dos seus desafios, de cada qual. Possam entender que a Bíblia tem respostas claras, respostas relevantes, respostas que o tempo não podem impedi-las de cumprir o seu propósito. Eu quero desafiar você, marido, a fazer com a sua esposa, a dar para ela aquilo que você deseja enquanto trato. Eu quero desafiar você, mulher, a conceder ao seu marido aquilo que você deseja receber enquanto trato, nos vários aspectos.
medindo os desafios, fazendo os diagnósticos e aplicando ao outro e concedendo ao outro o que eu gostaria de receber. Porque quem recebeu graça está habilitado a conceder graça. Quem recebeu misericórdia de Deus está habilitado a conceder misericórdia. Quem recebeu perdão está habilitado por Deus a conceder perdão. Então, veja só, isso nos leva para o mesmo eixo. Qual é o eixo? O eixo do evangelho. De um evangelho que vem para suprir as nossas deficiências no presente, que vem para resolver e transformar os nossos desacertos, os nossos deslizes do presente. E, portanto, regozije-se em Deus com o que Deus fez em Cristo no passado. Tenha esperança quanto ao futuro, mas não deixe de aplicar o evangelho glorioso de Jesus para a sua vida presente. Olhe o evangelho, olhe para os seus traços, suas características que ainda não são condizentes com o glorioso Salvador Jesus Cristo e peça ao Senhor nosso Deus para lhe ajudar a aplicar essas verdades à sua vida. Com isso, eu termino desejando que Deus o abençoe grandemente. Nesse tempo de pandemia, vocês possam usufruir de coisas que tinham sido perdidas e realinhar outras coisas que precisam ser realinhadas. Que Deus os abençoe. Obrigado pela atenção de todos vocês, em nome de Jesus. Nós que agradecemos, pastor. Foi uma bênção ouvi-lo e, sem sombra de dúvida, nós temos diante de muitos desafios, o desafio dessa pandemia, onde se diz que está havendo muitas separações conjugais. Interessante, esse era o momento que mais as pessoas precisavam, vamos dizer agora, reaprender tantos desafios aí da comunicação e outros mais. Nós vamos, nesse momento, ouvirmos o Mauro e a Andréia louvando ao nosso Deus. Vamos ouvi-los. Boa noite a todos. Nós saudamos aos amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós fomos convidados para apresentar uma música neste congresso, logo nos veio à cabeça esse cântico, que foi tema de um encontro de casal, no qual nós participamos e que foi uma bênção na nossa vida. E essa música fala de como nós somos bem-aventurados por estarmos na presença do Senhor, por termos nossas famílias na presença do Senhor, e como a nossa família é um presente precioso que Deus nos deu. Então, quem conhece pode cantar conosco aí, quem não conhece vai aprender, e que seja uma música que toque o seu coração para a honra e glória do nosso Deus. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter
abençoe a todos. Amém. Eu achei interessante o nosso irmão Wesley diante lá do Congresso, né? No trabalho dele lá e a esposa em casa. Isso que é um casal mesmo de longe participando. Nós louvamos a Deus por isso, né? Agora ele já não está lá mais, deve estar fazendo frio lá. Então foi um prazer muito grande receber todos vocês hoje. Esperamos que vocês apliquem aquilo que aprenderam no dia de hoje. E realmente nós temos grandes desafios, mas todos nós podemos vencê-los exatamente dentro daquilo que nós vimos, dessa graça de Deus, que não foi só no passado, mas é hoje, no nosso presente, que pode nos ajudar, que pode tirar algumas coisas na nossa vida que talvez estejam não sendo boas, e às vezes a gente está querendo que o outro nos faça algo, como o pastor falou, e nós não fazemos para outra pessoa. Então, nós temos muito que aprender, nós temos muito que caminhar. E o nosso desejo é que Deus abençoe a vida de todos vocês, não só hoje, mas todos os momentos. E amanhã, se for possível, vocês entrarem um pouquinho antes, 15 para as 8, né, Silvânia? Por quê? Para a gente ajustar alguns no sentido de som, no sentido de imagem, para que às 8 horas nós possamos começar no tempo certo. Tá bom, queridos? Nós vamos fazer uma oração, terminando esse momento, que Deus abençoe a cada um de vocês, ricamente. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela mensagem do Senhor, te agradecemos pelos cânticos cantados, nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida de cada um que está nesse momento, na sua casa, nos ouvindo, participando, está se esforçando. Muito obrigado. Sei que alguns estão com os filhos aí do lado e, às vezes, em determinado momento, não dá para prestar atenção 100%, mas nós sabemos que algo o Senhor falou no coração de cada um. E que esse algo que o Senhor falou possa trazer mudança, possa trazer transformação e que todos sejam abençoados por Ti. Obrigado por esse dia, por esse encontro dessa noite. Em Cristo Jesus, nós te louvamos também pela vida do pastor Fábio, que o Senhor continue abençoando a ele, seu ministério, e que amanhã o Senhor possa usá-lo novamente para a glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus, amém.